valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, músicas para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco do momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ela, Jacira Matias, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Boa noite, queridos ouvintes. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados
não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.313 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para dar a você, querido ouvinte, qualidade de vida. Afinal de contas, quanto mais informações nós obtivermos sobre o conhecimento de Deus, entendendo suas leis, e nós dentro desse contexto, passaremos então a caminhar com mais segurança, amando o próximo, perdoando. E o Espiritismo tem essa função de encurtar o nosso relacionamento com as esferas superiores. O mundo espiritual está intimamente ligados conosco. Então fique antenado para aprender cada vez mais aqui com o Terceira Chamada. E Terceira Chamada traz conhecimentos. Vamos de curiosidades. O seu corpo pode acabar entrando em chamas aparentemente do nada. Esse fenômeno raro é chamado de autocombustão instantânea e existe vários casos ocorridos no mundo. E acrescentamos, logo, nem tudo é demônio, não, nem tudo é influência espiritual. É simples óleo fabricado pelo corpo humano. Terceira chamada? Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das nossas sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Quer saber como anda o movimento espírita? Faça-nos uma visita. O endereço é facílimo, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Fará uma viagem ao mundo das informações do movimento espírita. Detalhe, nessas mesmas plataformas digitais, você vai encontrar o endereço de algumas instituições espíritas. Sabe por quê? Os nossos expositores mensalmente fazem visitas e palestras doutrinárias nessas instituições. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Nesta próxima quinta-feira, o nosso querido amigo Nonato França estará no Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, ali no Conjunto Satélite. E o nosso amigo Afonso Mota estará na Associação Espírita Boa Vontade, ali na Governador José Malcher. Quer o endereço detalhado?
visite as nossas plataformas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E uma outra notícia também: está sendo realizado no Hangar a Feira do Livro, aqui, região Amazônia. E a nossa querida amiga Márcia Libonati estará lá apresentando a 2ª edição do seu livro, que conta parte das suas experiências nesta reencarnação. Márcia Libonati, diga para os nossos ouvintes qual é a temática do livro que você traz e diga aonde está localizado, que por sinal teve já o grande sucesso nessa abertura deste sábado. O microfone está com você, minha amiga. Pessoas e pessoinhas, a gente vai estar no segundo estande, no estande da editora Pacatatu, certo? A partir do dia 11 de setembro, agora na Feira do Livro. E o livro, o assunto é Apagando Memórias. Ele fala de um coma que aconteceu comigo de 1 mês e deu uma reviravolta na minha vida. Eu apaguei literalmente e virei uma nova pessoa. Nessa nova vida eu perdi totalmente a memória de quem era a Márcia e voltei a ser uma nova Márcia. E a partir desse momento eu reconheci que Deus, o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, e passei a acreditar que existem vidas e vidas, e que essas vidas são oportunidades para que nós possamos ser, sim, melhores e construirmos uma nova história de vida. Apareçam lá, estarei lá dando autógrafos, vocês conhecerão o meu trabalho. O pessoal do Lírio também estará lá conosco, dando muito abraço, muito cheiro, e lá estaremos compartilhando boas energias e contribuindo para que nossa sociedade possa ser iluminada cada vez mais. Muito bem, então não perca. Lá também na Feira do Livro tem estandes lá da União Espírita Paraense e muitos outros autores espíritas se farão presente. Não perca essa oportunidade, afinal de contas, o mundo está acontecendo. Feira do Livro, Panamazônica. É Panamazônica, né? Isso, Panamazônica. Isso, então pronto. Todo ano tem essa feira e hoje terá a oportunidade. Márcia Libonati, Lírio do Vale, se faz presente na Feira do Livro. Aguardamos vocês por lá, então fique antenado. E detalhe, querendo também assuntos para que nós desenvolvamos aqui no Terceira Chamada, vá nas plataformas digitais, nos chats, faça a sua sugestão. Jonathan Paulino sempre está interagindo conosco. Sabe por quê? Ele entende que coisa boa deve ser sim propagada. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da AD. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Vamos a mais uma curiosidade e hoje estamos de corpo humano. A parte cerebral que reage à fofura é a mesma que reage à agressão. É por isso que às vezes temos vontade de apertar coisas fofas. E olha, por isso que eu vejo ali a Jacira Matias apertando na bochecha do esposo dela, do Leandro. Agora que eu estou entendendo, é a parte cerebral da fofura que reage. E tem mais uma coisa, o seu cérebro leva entre 90 segundos e 4 minutos para decidir se você gosta ou não de alguém. Então, por isso, quando alguém lhe olhar meio desconfiado, é o cérebro que está processando, captando alguma coisa no mundo invisível. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, que está presente na Feira do Livro. É com você, Márcia. Palavras de otimismo. Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 7 de setembro de 2023. Por onde anda Flávio Silvino? Ator ressurge em momento raro. Ex-ator ficou longe dos olhos do público e foi flagrado por uma paparazzi esta semana. Autor com informações do UOL. Lembra do Flávio Silvino? Ele ficou conhecido por interpretar Matosão na novela Vamp, em 1991. Assim como na novela Laços de Família, trama da Globo exibido em 2000, e que emocionou muita gente. O ator também fez outros trabalhos, mas um acidente mudou completamente sua vida. Em novembro de 1993, Flávio Silvino foi atingido fortemente por um carro em uma estrada em Cabo Frio. Ele ficou 3 meses e meio em coma e teve fortes danos cerebrais. Em um clique raro, Flávio Silvino, aos 52 anos, foi flagrado por um paparazzo durante um passeio pela orla de uma praia no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 5. Ele estava acompanhado de seu cuidador e parecia aproveitar o momento. Recentemente, a mãe do ex-ator, Diva Plácido, revelou que o filho está vivendo uma vida solitária e, após o acidente e o fim da carreira, os amigos acabaram se afastando. Eu vou começar pelo meu amigo Nonato França. Tudo bem, Nonato? Tudo bem, Douglas. Isso. Quinta-feira, lírios de amor e paz, né? Com certeza. Olha. E, Nonato, é triste, o jovem, na época,
Mas aí nós trouxemos essa matéria para nós falarmos um pouco da reencarnação. Ninguém sofre as perturbações da vida se não tiver uma causa. Podemos não encontrar a causa originária nesta vida, mas encontramos lá atrás. Muitas pessoas ficam revoltadas, né, com Deus. Está vendo só uma pessoa boa, foi acontecer isso, aí começa a achar que Deus é injusto. Mas o nosso consolo aqui, terceira chamada, é: não vamos julgar a Deus, mas buscar entender suas leis. O que você tem a dizer desta matéria que nos faz refletir muito, inclusive nós policiarmos os nossos comportamentos, porque sempre tem um efeito das nossas tolices, não é verdade? Com certeza, Douglas. É a reflexão sobre o nosso jovem, né, na época, e bonito, por sinal. Sim. Né? Grande talento para representatividade como ator, e acontece o que aconteceu. Ficou no esquecimento, né, das mídias, né, da fama, do sucesso, né, mas deu continuidade à sua vida. Nós não temos a capacidade de saber como ele aceitou e como ele se sente, mas nós temos, como você disse, a capacidade de confortá-lo. E há estes que ainda não compreendem, pela nossa visão humana e muito limitada, o porquê das coisas. Principalmente nesse aspecto de sucesso, fama, dinheiro, beleza e tudo mais por aí. E aí você bem colocou, vem a reencarnação como um ajuste. Por que aconteceu isso comigo ou aconteceu com aquele homem, digamos assim, lindo e talentoso, que tinha todo o sucesso pela frente? Nós não sabemos de fato, mas sabemos de direito que existe uma justiça não na função de punir, mas na função de dar para este e para todos nós uma oportunidade a mais para a sua real felicidade. E Nonato, te observando falar aí, eu me lembrei que eu tenho um amigo que hoje ele está paraplégico. Ele, numa queda de bicicleta, tola até, ele simplesmente quebrou a coluna. E aí, como espírita, eu quis saber a justiça da reencarnação. E foi falado numa reunião mediúnica, sabe o que ele fazia? Lá atrás no Coliseu, como ele era muito forte, ele quebrava colunas no meio dos seus oponentes. E veja bem, ninguém quebrou a coluna dele nesta reencarnação, mas pelo efeito da lei, chegou. Jacira Matias, você sempre tem uma frase que até o Nonato França puxou aí, a gente busca humanizar certas coisas e não busca o sentido espiritual da lei, né? Então a gente tem que começar a buscar entender, lógico, as coisas humanas, reflexo da reencarnação, mas procurar, acima de tudo, entender as leis de Deus, né? Sim, entender as leis de Deus. E analisando o caso do Flávio Silvino, ele é o que a gente conhece mais, né? Mas isso é comum acontecer com muitas pessoas. Mas eu me atentei para essa parte que a mãe dele fala, que ele vive solitário, né, após o fim da carreira, e os amigos sumiram, né, foram embora. E eu estava assistindo um dia desse uma palestra, eu achei interessante quando o palestrante falou que solitário, seja solidário. E aí ontem eu estava conversando com a minha sogra, ela disse assim, mas Jacira, como é que o Flávio Silvino vai ser solidário, porque ele precisa de alguém para levar ele, para participar? Eu disse, não, simples, ele pode ser solidário dentro da própria casa dele. Tem muita gente que diz ser solitário ou vive solitário, mas não dá atenção aos seus familiares, não dá aquele abraço amigo, aquele sorriso, né, que vai transformar muitos pensamentos, quebrar muitos pensamentos ruins, relacionamentos tristes, né? Então a pessoa que vive
como ele está vivendo, com certeza tem coisas a fazer. A vida não acabou não, né? Porque ele está numa cadeira de roda, alguma coisa assim, que acabou. Porque a visão que a minha sogra Cris mostra para mim, que como ele está assim, não tem como ele melhorar e viver e ser feliz. E eu estava conversando com ela simplesmente que não. Há sim muita coisa a se fazer. Então, uma das coisas a se fazer é sendo solidário, é tentando também olhar os outros à volta. Jerônimo, o gigante deitado, que Isso saía andando aí, fazendo palestra. Uma vez ele entrou num determinado centro espírita, ou num estádio, não me lembro, não me falha a memória, e ele diz assim mesmo, na época o Roberto Carlos estava no auge. Ele disse, nem Roberto Carlos é carregado igual a mim. Tirou, né, da situação dele algo, aprendizagem. E ele fez parte lá atrás no Egito, na época de José. Então a reencarnação, ela sempre nos traz o quê? A reflexão para nós não nos revoltarmos tanto, mas buscar entender Deus, compreendendo as suas leis e a justiça das suas leis em nossas vidas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espíritas. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Fafá de Belém. Esse rio é minha rua. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Me responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou nhaca de mulher? Me responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou nhaca de mulher? Pois é, eu não sou de garapé. Quem botou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem botou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande. Vamos a mais uma curiosidade: qualidade de vida. Você tem ansiedades? Está meio estressado? Quer fazer tudo corrido?
calma, o corpo humano, ele não foi fabricado para viver 24 horas acelerado. Então, olha o que os nossos cientistas e pesquisadores orientam. Cochilos rápidos não apenas aumentam o nosso estado de alerta, mas também melhoram nossas tomadas de decisões, criatividade e percepção sensorial. Fica a dica do Terceira Chamada. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, escritora Márcia de Bonatti, na Feira do Livro Panamazônica. É com você, Márcia. Palavras de otimismo. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não se esqueça de que a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos, na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar. Só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente de acordo com sua consciência. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científicas existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? E eis a resposta dos imortais: não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis, mas só assiste os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse, o sentido dessas palavras: buscai e acharei, batei e se vos abrirá. Professora Jacira Matias, vamos começar?
por você, eu me lembro, quando eu leio essas perguntas, eu me lembro da figura do preguiçoso. O preguiçoso sempre diz, não, Deus, por favor, Deus me ajuda, faz. Eu digo, sim, bonito. E tu, o que é que tu vais fazer? Suas considerações, minha amiga. Deus proverá. Deus proverá. E a situação E ali, vai. o cidadão deitado na rede. Realmente, Douglas, a gente analisar a dinâmica da vida é uma coisa que vale a pena. Eu não posso aqui deixar de comentar isso, mas a frente da minha casa é um grande laboratório. Ali a gente dá palestra, a gente analisa várias coisas. E ontem eu estava sentada lá com a minha sogra, meu marido, e nós estávamos analisando, né, ali a praça, as pessoas que vão e vêm. E aí eu olhei para ela e falei assim, Nasa, pelo menos a gente precisa nesta reencarnação ter uma vida equilibrada, para não dar tanto trabalho nem para nós e nem para aqueles que nos protegem. Ela começou a achar graça. Por quê, Jacira? Eu digo não, porque muitas das coisas que nós trazemos para a nossa vida é fruto da nossa própria ação. E depois a gente quer que os benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda e Deus resolva tudo. Então, a gente precisa pelo menos primar e prezar pelas atitudes, as boas atitudes, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila nesta reencarnação. E falando sobre essa questão de pedir, né, para que afaste todo o mal, nos traga prosperidade, é querer ser marionete, né? É querer ser marionete, ser comandado. Então a gente já tem sim condições de muita coisa a resolver e evitar nessa nossa reencarnação, né? Com então certeza. acho que isso fica como reflexão, né? Nonato Os nossos França. amigos aí, a gente. E a Nonato França sempre trazendo a sua sapiência aí. Tem alguma coisa da Bíblia aí pra gente, Nonato França? Olha, baseado na Bíblia, na teologia da prosperidade em Hebreus, eles recomendam essa questão da prosperidade através da fé. Mas como a nossa irmã e amiga nos colocou aqui, a inteligência, não é mesmo? É preciso que nós exercitamos essa inteligência, né? Dentro dessa fé raciocinada de que nós temos essa potencialidade chamada inteligência. Temos a vontade e temos o pensamento. São as ferramentas que o Criador nos deu para o nosso progresso. Mas há os impedimentos, por fruto das nossas consequências, daquilo que nós fazemos. É por isso que ele disse lá, o poder. Também lá em Filipenses, nós temos lá, tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem assim, né? Esse poder de tudo, tá certo? Tem uma limitação, né? E essa limitação perpassa onde o meu direito termina e começa o seu. Então tudo isso faz parte desse questionamento da nossa evolução. Então, o Espírito tem o poder de fazer isso por mim? Pode até ter, mas o poder maior é seu, pela sua força de vontade, pela sua perseverança e pela fé, acreditando a partir de si mesmo que realmente tudo posso naquilo que me fortalece, desde que seja tudo para o bem. É interessante que as pessoas elas sofrem por querer interpretar algumas passagens bíblicas ao seu bel prazer. Mas se for pegar mesmo ali nas entrelinhas, né, a verdade está contida ali, rapaz. Está explicando a tão famosa lei da ação e reação. O que você faz terá o seu reflexo. Então saiba usar o quê? A inteligência com sabedoria, não é isso? Com certeza. A professora Jacira Matias deu um sorriso lá. Quer acrescentar a última no limite do tempo? Não. Não, é interessante isso que você falou. As pessoas costumam interpretar de acordo com a sua própria vida, né? E respaldar isso. E às vezes uma coisa interessante, é interessante contar que muitas pessoas, algumas que eu já vi que leem o livro dos Espíritos, elas não gostam de ler a resposta. Isso. Porque para elas é difícil elas aceitarem aquilo que realmente está mexendo com elas. Então já vi pessoas dizendo que evitam ler a resposta, porque já sabe que já vem uma coisa forte que ela não vai poder mudar e querer naquele momento.
Olha, só pra gente fechar o assunto, lendo o Livro dos Espíritos, eu aprendi a conversar com as pessoas. Porque as pessoas, elas nos abordam. E esta semana, lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, uma colega nossa lá começou a reclamar da vila. Eu mandei um áudio. Ela disse: Douglas, eu não vou abrir o teu áudio. Por quê? Porque tu vai brigar comigo. Mas, menina, você me fez uma pergunta, eu só estou te respondendo. Então é aquela questão, eu né? Não quero ouvir. Não quer ouvir. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, vamos com o Grupo AME, Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Só nas caixas, depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o que mais vale existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentirem sozinho e o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a montanha da vida. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso.
Faça isso. Você vai vencer. A montanha da vida. A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida, ela possui altos e baixos. Para ser conquistada, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. Chegando a uma primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o ideal, chegar ao topo. À medida que subimos, o panorama que se descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolemos montanha abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir por nós mesmos sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os pés e as mãos vão se firmando. A corda nos prende ao amigo que nos puxa para a subida. Na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento. Depois, vêm as tempestades de neve, os ventos gelados, que são os problemas e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Para os alpinistas, os mais altos picos são os que mais os atraem. Eles desejam alcançar o topo e se esmeram. Preparam-se durante meses, selecionam equipe, material e depois se dispõem para a grande conquista. Um desses arrojados alpinistas, Valdemar Niklevics, o brasileiro que conquistou o Everest, disse: "Quem de nós não quer chegar ao alto de sua própria montanha?" Todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo, um verdadeiro Everest. E este Everest não tem 8.848 metros de altitude, nem está entre a China e o Nepal. Este Everest está dentro de nós. É preciso ir em busca deste Everest, de nossa mais profunda realização. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E para você aí que está todo desanimado, o tema central de hoje foi reencarnação e atributo da inteligência. Então nada de ficar reclamando. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedido.
ter esse contato com Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E a doutrina espírita encurtou ainda mais o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Afinal de contas, somos de origem espiritual e todas essas verdades nos possibilitam o quê? Qualidade de vida. Buscar a verdade nos consola e, acima de tudo, você vivenciá-la traz muito mais felicidade. E a ciência bateu o martelo. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então vamos nos abraçar realmente como uma família. Afinal de contas, tem uma galerinha que há mais de 24 anos nos acompanha ali, trocando vibrações, e os benfeitores espirituais de plantão irão colocar elementos medicamentosos na nossa água, nos nossos alimentos, protegendo a nossa casa, nossos familiares, nosso local de trabalho, a via pública que tanto nós gostamos de caminhar. Então, coloque muito bem isso na mente. Somos um projeto de Deus, feitos para a felicidade. E olha quem vai nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, o Nicolas, Nicael e o Tiago, todos lá do bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo também da Sacramenta. João Renato do Conjunto Marex. Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari. Oriosvaldo. O Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos. Patrick e Vanessa e suas netinhas. Cecília e Heloísa. Eládio e Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, Miguel Ferreira. Meu querido amigo Jonathan Paulino, você que sempre está interagindo conosco, fé, e lembre-se, você tem o atributo da inteligência e confiança em Deus. Faça bom uso disso. E seus filhos, Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, o Theo e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cachado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece do Anjo. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo.
Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França, Márcia Libonati e Jacira Matias. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ela, Jacira Matias. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.